Gravando. Bom dia, moçada linda. Nós estamos aqui para mais um programa na Madrugada Astral. Eu estou aqui com a Juliana e com a Camila e nós vamos conversar sobre cavalos. E você é nosso convidado. Se você tiver alguma dúvida ou alguma pergunta, envie aqui para a nossa rádio no telefone 3251-3020 e nós podemos responder para você posteriormente. Então, mais uma vez, muitíssimo obrigado a vocês por estarem aqui conosco. Você quer se apresentar para o nosso povo, por favor, Ju? Meu nome é Juliana Bresciani, eu trabalho com cavalos de esporte há 27 anos e há uns 8 anos, Camila? Mais ou menos, 8 anos. Eu tive uma mudança pessoal, moral, muito grande com relação a tudo isso e comecei a olhar para os cavalos de outra maneira e nesse momento a Camila entrou na minha vida. Uau, que legal! Por um acaso, de uma pessoa nos apresentou. E a gente teve uma conexão por conta de um outro cavalo que foi destinado a ela, que era meu. E daí começou a nossa história e a partir desse contato com a Camila eu comecei a olhar para o cavalo de uma maneira absurdamente diferente, onde eu comecei a ver que eu podia tudo, mas eu não deveria tudo, né? Então a gente pode tudo, mas será que a gente deve? E foi esse sentimento que começou a me tomar e me fez pensar tudo o que eu conhecia sobre o desenvolvimento esportivo, sobre treinamento, sobre equitação, sobre relação humana, sobre valores, sobre exemplo. Que maravilha! E foi o que? Um momento assim de tomada de catarse mesmo. Consciência mesmo? Ah, que legal! Que foi uma catarse onde eu tive assim questões de... Eu tive que enfrentar a terapia, porque eu não entendi o que estava acontecendo comigo, que eu entrei numa depressão profunda, onde eu tinha muito êxito profissional, ganhava prova, tinha muita visibilidade, muita performance, mas eu passei a olhar para o indivíduo animal, o cavalo. Aquele indivíduo começou a se comunicar muito grandemente comigo porque eu abri esse campo, através do conhecimento que eu comecei a ter das terapias assistidas, comecei a vivenciar com a Camila. Ela começou a passar as informações sobre a comunicação animal, as expressões, comecei a estudar. Aí conheci outras pessoas que também hoje fazem parte da minha vida, que é a belga, a domadora belga, Tamara. Me passou vários estudos sobre comportamento animal, sobre comunicação animal, expressão animal. E eu comecei a ver que eles estavam pedindo socorro. E quando eu comecei a ver que eles estavam pedindo socorro, isso começou eu tive que me reinventar. Então, eu já vinha numa linha que eu era achava que eu fosse bem legal, bem mais leve, mas o esporte em si exige do animal uma postura e um desempenho nas suas atividades que ele não escolheu. Sim, sim. Ele não escolheu estar ali, né? Quem coloca ele naquela posição de atleta somos nós. E a gente, pelo meio, né, o senso comum, a gente é ensinado a conseguir tudo através da autoridade, do autoritarismo, da imposição, quem manda aqui sou eu. É uma forma muito que é de lá de trás, onde as pessoas não tinham conhecimento. Só que como tudo na vida evolui, né? As coisas evoluíram e hoje a gente tem outras relações. O cavalo faz parte da vida das pessoas, são membros da família, como o gato, como o cachorro, com certeza, os pássaros. Então, está mudando esse sentimento sobre os animais e foi mudando de mim. Eu falei, eu não posso tratar esse ser dessa maneira, subjugando ele, a minha pura vontade para eu ter um ego atendido, né? E fazer esse sofrimento que eu estou causando, porque eu estou vendo esse sofrimento acontecer na expressão física dele, comportamental. Então, aquela abrição de boca, aquela chacoalhação de cabeça, aquele comportamento acelerado, aquela coisa inquieta, desagradada. Eu falei, tá errado. Isso tá errado, tem coisa errada. E eu sempre tive cavalo solto, sempre usei pouco cocheiro, mas usava. Eu usava chicote, eu usava embocadura, me utilizava da espora como ela era ensinada naquela época. Não tinha um refinamento sobre tudo isso. E fui aprender. E daí entrei nessa coisa diferenciada de começar a dar uma equitação, olhando para o que vinha na energia da história. Daí começou a acontecer as pessoas tendo uma certa... Tinha gente que começava a chorar no meio da equitação, porque daí eu perguntava, o que está acontecendo? Mas por que você está assim? Você tem alguma coisa que está te deixando nervosa? Porque eu começava a ver que o cavalo ia demonstrando, durante a aula de equitação, um sentimento que eu conhecia que o cavalo ele não era daquele jeito. Eu falei, não, peraí, eu conheço o cavalo e eu não conheço a pessoa. Mas esse cavalo tendo uma atitude que está dando conexão com essa pessoa
E a pessoa está se emocionando e tendo atitudes que estão sendo reveladas pelo cavalo. Uhum. Então, eu comecei a sacar que o meu papel ali era outra coisa. Que eu tinha que trabalhar a equitação juntamente com o desenvolvimento intelectual, emocional, motor, nesse aspecto. E que, por fim, poderia vir um desempenho esportivo. Através de todas essas outras coisas preenchidas com dignidade. Uhum. E aí, cheguei no Beatless. Que maravilha. Que legal isso. Muito legal essa forma como você chegou até ele. E por que o Beatless? Jornada. Como é que foi isso? O Beatless foi uma coisa que eu, por conta de ver que os cavalos se incomodavam muito com a cabeça, muita chacoalhação de cabeça, e um dia eu senti, assim, até me dá um arrepio, eu senti, assim, num cavalo um sentimento de socorro, me liberta de estar doendo. Ele abria aquela boca, assim, de uma maneira muito forte, o Sucesso. E ele era descartado, que eu tenho muito cavalo de descarte lá, que é desprezado, diz que não presta. Uhum. Sempre chegou esse tipo de animal a mim. Sim. Só que ultimamente ficou escrachado, né? E eu sempre reabilitei, reintroduzi no esporte, e esse cavalo não conseguia reintroduzir ele. Não tinha jeito de reintroduzir o cavalo, era uma coisa assim gritante. E eu comecei a falar, bom, acho que eu tenho que tirar a embocadura dele, que é isso que não deixa ele ter desempenho. Tirei a embocadura dele, ele melhorou muito, só que daí chegou um momento que eu via que ele estava desgostoso em estar naquela situação. Eu tirei ele da história e ele foi trabalhar com Constelação. constelação. Que legal. Trabalha muito bem com constelação. Era um cavalo terapeuta. Foi para a Flávia Beck. Que legal. Tá com a Flávia. Tá Foi a com maior coisa felicidade da boa. minha vida ter vindo. Flávia, beijo, te amo, porque ela tá com ele lá, cuidando super bem dele. Puxa, e que Trabalhando legal. nesse campo. ele foi o que me fez dar o play no Beatless, porque daí eu fui no mercado buscar Beatless, o que é? Sem embocadura. Uhum. Não usar o ferro na boca. Só que eu me vi no mercado onde não existia uma ferramenta que me desse segurança como equitadora e conforto pro cavalo, porque o que tinha era uma coisa bem lúdica, de dar uma passeadinha, não sei o que, uma coisa mais assim, controlada. E eu recebo animais que estão completamente com estado de fuga em alerta, porque eles estão desesperados pedindo socorro. Me salva disso, porque eu não escolhi estar aqui, vocês estão me pondo, estão me batendo. Entendeu? A nossa demanda de animais descartados no esporte é altíssima. Caramba. E acaba com os cavalos e o psicológico dos tutores, dos proprietários. Então, é uma parcela menor que aceita aquele contexto e vai. Mas dura muito pouco também por outros fatores. Mas a maioria é descartada, é colocada como um emprestável e vem parar na minha vida, e depois eles vêm como prestáveis. Uhum. Mas porque eu entendi que eu tenho que pôr em primeiro plano o respeito. Primeiro plano, o respeito, entender o que eles precisam para viver bem. Uhum. Porque quando você dá conforto e dignidade para eles, eles entregam tudo que você precisa, com limites, né? Sim. Como qualquer ser vivo. Claro. Com Nenhum certeza. ser vivo não agiria diferente. E eles têm que ter escolha, igual a gente também tem, né? Isso. Muitas vezes a gente combina algo e a pessoa chega junto e fala, olha, não vai ser possível agora porque eu estou com outra demanda ou com outra prioridade. Assim mesmo Isso eles. acontece lá comigo. Tem dias que eu vou com o cavalo para pista e eu percebo que ele não tá afim mesmo. Aí eu escolho fazer uma outra coisa, um externo, e só para ter uma atividade e tal. Mas ele começa a ter essa sensibilidade, essa percepção de entender. Por exemplo, um exemplo, capa, que tá frio. E os tutores querem que põe capa, porque eles têm dó que o cavalo tem frio. E eu falo, tá bom, quiser que põe capa, põe a capa, não tem problema nenhum. E o cavalo, na hora que eu vou pôr a capa, o cavalo... Tira. Não, foge. Nem quer. Aí eu liguei, fulana, o teu cavalo eu tô tentando pôr capa, eu já tentei 3 vezes. Você quer que eu coloque? Porque ele não quer. Ele está resistindo à capa. Você que sabe então. Daí a pessoa já tá entendendo que pra ele é pior ficar com a capa do que sem a capa. Claro. Porque ele está me dizendo isso. É. E as pessoas forçam, como se não escutam a voz dele. Assim. E é só ouvir a voz dele. E isso reflete no dia a dia, depois com o respeito mútuo. Eu lembro que teve uma vez lá atrás, quando eu estava formando a minha manada e buscando animais e tal, uma pessoa que trabalha com a equitação falou, não, tem um cavalo aqui que é perfeito para ir, mas tem que conversar com a proprietária. Eu fui conversar com ela. Ela falou, nossa, você está aí na Serra da Cantareira, é frio pra caramba, muito úmido, então eu topo fazer a doação para você, desde que você coloque uma baia e deixa ele bem abrigado e bem cuida muito frio. Eu falei, olha, nós não estamos falando de um cachorro, nós estamos falando de um cavalo. São coisas distintas. E a outra coisa para eu ter que colocar ele numa baia,
ele não serve para o meu trabalho, porque o meu trabalho não é na baia. Eles têm que ficar soltos. Ela, não, mas tem que ter pelo menos um abrigo. Mas que tipo de abrigo? Aí ela queria simular uma baia, só que com a porteira, com a porta aberta. Eu falei, isso que você está descrevendo para mim é baia. E foi interessante. Aí acabou que a gente não fez negócio. Não deu certo, porque para ela era fundamental. Porque ela falou, imagina, se eu estou aqui em São Paulo passando frio, imagina meu cavalo aí. Eu falei, mas ele está lá, ele ficava em São Roque. Também é frio também, não faz diferença não, mas lá ele tem uma baia, à noite ele é recolhido. Eu falei, mas os cavalos, eles podem ficar soltos, e eles vão buscar o seu próprio abrigo. Eles são em manada, um aquece o outro. Exatamente. E tal, né? É muito interessante essa percepção, porque muitas vezes o humano quer fazer uma projeção sua realidade. Exatamente. No cavalo. Mas é o ponto onde eu pego com as pessoas que me acessam. Eu falo assim, quando chega lá, eu já sento e falo, gente, é o seguinte... primeira coisa, quando a gente vai querer saber sobre planta, eu vou estudar sobre planta. Sim. Se eu for querer saber sobre cavalo e praticar, eu tenho que estudar sobre cavalo. Com certeza. Então, a primeira coisa que eu falo quando alguém chega, um cliente, e fala, você tem que começar, agora a gente tem o chat GPT, joga lá e pergunta o que é bom para o cavalo, como ele vive, como ele se desenvolve, o que ele gosta de comer, o que é bom para ele, não para você. Primeira coisa. Né? Porque não sou eu falando, é a inteligência artificial que pega todas as informações e vai te dar, eu tenho certeza que vai combinar com o que eu tô te falando, porque eu já estudei. Com certeza. E não dá outra, né? Aí vem essa história. Aí a pessoa fica assim, bom, e a gente tem que ouvir as questões do cavalo. Então, para você ouvir, você tem que entender como ele se comunica. Então, como que ele se comunica na manada? Sim. Como que ele se acessa? Daí eu já chego e falo assim, dá licença, eu vou fazer com você. Eu chego assim, você gosta disso? Aí a pessoa, não. Eu assim, pois é, todo mundo faz isso com o cavalo. Exatamente. Já chega com a mão na cara do cavalo. Aí o cavalo já faz assim, ele é bravo. Não, ele não é bravo, ó. Daí a pessoa, é ruim, né? Assim, é ruim. Então, se é ruim pra ele, é ruim pra você. E se é ruim pra você, é ruim pra ele. Então, sempre se põe no lugar. Então, eu trabalho a empatia o tempo todo, querendo mostrar pra pessoa que tudo que ele sente é o que você sente. Só que existe uma diferença. Ele é um cavalo e você é um humano. Então, você tem que entender quais são as suas necessidades e quais são as dele. Sim. Então, você não pode confundir a capacidade dele sobre a resistência vital com a sua. Então, como assumir, você tem que saber o tempo que você fica em cima dele também. Tem um tempo estipulado que é o adequado, que existem estudos sendo desenvolvidos a respeito disso, e eu tenho na prática isso já bem esclarecido para mim. O tanto que a gente pode ficar montado num cavalo, desenvolver treinamento, e dá certo porque meus cavalos, eles vão para a prova, eu monto uma quantidade que meus clientes sabem qual é, que é uma quantidade estipulada, é combinado, tudo bem claro. E o trabalho é feito com um cronograma muito, muito suave, muito leve. E chega na prova, não passa uma vergonha. Muito pelo contrário. É interessante, você chega nos cavalos dela lá, todos assim, tudo paradinho, parece tudo assim, né? Parece tudo dormindo na prova. Tudo dormindo na prova. Na hora que montam e vão pra pista, dá um show. Eles ficam guardando para aquele... Guardando energia, né? Para... Eles entendem que é para ficar em paz. E a gente cria uma atmosfera de paz. Né? Então, e também a gente vai para a prova com outros valores, né? Porque aí outro dia me perguntaram, acho importante falar isso, que me perguntaram assim, nossa, Juliana, como que você vai, se entra na pista, você fica calma, você entra dando risada, você sai dando risada, você tá sempre assim, então, existem 2 caminhos para você ter tranquilidade e ter um bom desempenho. O primeiro caminho é você ser aquele atleta, aquele competidor extremamente frio, onde os meios justificam os fins, então você pouco se importa o que você vai fazer para conseguir ganhar a prova. Você se fecha dentro da sua bolha, né, de força e determinação, e nada mais importa. Você criar essa dinâmica mental, que isso daí se desenvolve, tem várias pessoas ensinando isso, onde nada mais importa. O seu adversário é um rival, ele não é um colega que está ali do lado. Isso. É uma outra visão de esportiva. Ou você faz como eu faço. Eu tenho tanta coisa boa no dia a dia que eu vivo com esses seres. Eu tenho uma intimidade tão profunda com eles no dia a dia, que eu tô andando, eles vindo atrás de mim, eu chego no passo para me encontrar, eu ponho a cela, eu saio andando pela pista, eles andam a pista, saem atrás de mim, não querem fugir de mim, eu não fico dando petisco, eles vêm atrás de mim. Acontece alguma coisa, parece que vem fofocar comigo, sai correndo de lá e vem pertinho de mim. E eu dou risada porque eu entendo, eu paro, eu sento no passo, fico parada de sentar no passo, eles ficam, parece tão... Vem em mim e fica do meu lado, encosta, põe a cabeça em mim, vai embora. Então, assim, eu tenho uma relação de vida com eles. Isso é muito bonito. Se eu quiser entrar naquela pista e eu chutar os 3 tambores, eu chuto. Porque eu tô ali fazendo só pra me divertir.
Eu vou ali só pra curtir, praticar alguma coisa que eu fiz em casa e no final eu entro tranquilo e acaba tudo dando certo. E quando dá errado também não tem problema nenhum, porque eu já tenho uma história que já me preenche. Sim. Então isso me traz paz. Então aquilo não diz quem eu sou naquele momento. O que diz quem eu sou é meu dia a dia. E como eu depois... Isso me deu uma habilidade para lidar com o ser humano, assim, que eu falo, gente, eu tô melhorando. Essa vivência com os cavalos nos ensina muito isso. É que você sai da Lidar com o competição ser humano. e entra na colaboração. Exatamente. Total. Eu não outra compito história. mais com ninguém, Outra nem história. comigo. Eu compito assim, meu negócio agora é progressão. Eu quero perceber, entender, respirar e soltar. É mais ou menos nessa coisa assim, entender o que está acontecendo e sair do julgamento, que eu também tenho julgamento em mim. Claro. Então eu tô sempre... Mas aí que tá. Pra você entrar nessa história que eu tô aqui, a pessoa tem que estar preparada porque ela vai se olhar no espelho. Sim. Então, é o tempo todo se olhando no espelho. E os cavalos estão mostrando o tempo É, inteiro. o tempo todo. O tempo inteiro. Assim, quando eu chego lá, que eu tô num momento que eu tive alguma discussão familiar, que eu tive uma briga com a minha irmã, vamos dizer assim, o comportamento deles Muda. mostra pra mim. Eles olham pra mim, chegam a murchar a orelha e fazer assim, tipo, me repreendendo de eu estar com aquela energia exaltada. É muito real, é uma coisa assim absurda pra mim. Eu realmente tô com os cavalos, então que era meu sonho. Exatamente. Meu sonho era o quê? Viver com os cavalos. Eu vivo com os cavalos. É. Por isso que eu entro na pista em paz. Eu não preciso provar nada pra ninguém. E tem alguns momentos deles também que comigo às vezes acontece, tem um que é mais tímido e às vezes eles estão lá juntos, né, e ele é meio submisso, os outros batem nele. E às vezes ele fica um pouco longe, aí eu chamo ele não vem, ele está querendo um chamego. Aí eu deixo os outros presos, deixo ele solto lá, vamos lá comer agora. Aí ele olha assim para mim desconfiado e fala, agora eu vou. Aí vai no tempo dele, sabe? É tão engraçado que eu falei, eu tenho que baixar o meu ritmo, né? Entrar no ritmo dele para chegar e falar, vamos lá, meu amigo, você também precisa comer, vamos lá, vou segurar sua onda aqui, não vou deixar ninguém bater em você. Aí ele desce, olha como, aí ele está comendo, depois ele olha para mim assim com a cara de agradecimento, sabe? É muito legal essa relação, é uma relação muito verdadeira. É uma troca linda. E isso daí me deu uma habilidade muito grande para acolher os seres humanos que me procuram. Sim, sem dúvida. Porque as pessoas que vêm até mim estão extremamente sofridas, abaladas emocionalmente, porque elas são postas numa situação, numa condição de incapacidade, de fraqueza, de diminuição, porque elas não conseguem ser autoritárias com o cavalo, ou o cavalo não tem, ou o cavalo não presta, você não consegue, você não é capaz, e aí eu mostro um outro lado, não, calma, eu vou te ensinar a se comunicar, eu vou te ensinar como é ter uma liderança justa, né, hierárquica, porque eu vou te ensinar como que isso funciona na manada, na vida, e você vai encontrar o seu lugar junto com esse animal e vocês vão criar uma conexão e vai rolar. E acaba rolando. Então, assim, aí vem pessoas que eu explico tudo isso pra pessoas e eu falo, tem que ter o porquê das coisas. Nada é assim mesmo, porque assim não é. Não é. Ah, por que que tá acontecendo? Tá acontecendo isso por causa disso? Eu tento sempre buscar a explicação pra pessoa entender o porquê. Uma coisa boba, vou dar um exemplo. Foi uma família essa semana agora em casa, passaram por muitas situações de dificuldade com o cavalo, já perderam um cavalo que, ou seja, perdeu dizendo que não prestava, não que morreu, perdeu, teve que vender porque não prestava. E tá com outro cavalo passando por dificuldades. E daí ela falou, você é a minha última esperança. Sempre parece isso, né? Caramba, último recurso. Última esperança. Último recurso. Bom, daí eu falei assim, e a gente conversando nisso, eu tenho 2 vira-latinha que eu adotei, e eles, vira-lata, né? Já chegou pulando em cima da gente, e pulou no menino. Daí eu falei, fulano, deixa eu te explicar uma coisa, não deixa ele pular, porque não é por questão de que eu não goste dele, nada disso. Daí ela falou assim, não, é porque é chato. Eu falei, não é porque é chato, é o seguinte, não deixa ele pular porque a gente gosta de cachorro, mas pode uma hora esse cachorro pular em alguém que não gosta dele, essa pessoa vai bater e vai agredir, vai machucar ele. Então, para ele ser protegido de uma situação pior, vamos dar limites de comportamento para ele, onde ele saiba que não é hora de fazer isso. Quando ele quiser o carinho, você abaixa nele e você dá o carinho para ele. Você se põe no mesmo lugar dele, na altura dele, para ele que não precisa ir até você, porque tem gente que vai agredir. Sim. Daí ele falou, você nunca tinha pensado nisso? Eu falei, então, a gente nessa caso de dizer não, é igual a sua mãe. Tua mãe te fala não, ela tá te protegendo de algumas situações que isso chama limites. Então, o cavalo ensina esse negócio do limite. Quando eu falo assim, a gente tem que ter hierarquia de liderança e não subjugar.
E o senso comum do meio, do esporte, de qual modalidade que seja, incentiva até essa coisa fatal, voraz, grosseira, Uhum. forte, que isso faz a pessoa que entra naquele arquétipo do cavalo, da força, do poder, da beleza, e fica aquela coisa assim, que a pessoa assim. E isso daí eu olho hoje e falo assim, meu Deus, eu já tive isso. O quanto isso engana a gente. E nesse tempo, eu era grossa com as pessoas. Hoje eu sou uma pessoa que... Engraçado que eu tava falando eu tô no Beatles, é uma coisa que tá indo de encontro com tudo que se fez até hoje, né? Muita gente não entende direito isso. Cultura mesmo, né? É uma mudança bastante... Uma mudança, né? Eu não tenho um hater. Eu não sei se é o jeito que eu desenrolo, até a minha social media fala, Juliana, você não tem um hater, é tão bom pra engajar o hater, e você não, ninguém fica te xingando, ninguém faz nada. Eu falei, porque eu acho que eu não tô querendo impor isso a ninguém. Eu só estou mostrando que quem quiser vem comigo. Claro, claro. Não tô falando que tá errado, eu tô falando que pra mim não cabe mais. E quem quiser vem comigo. Excelente. Eu tô aberta a tudo. E se a pessoa quiser aprender a trabalhar com essa metodologia, como é que ela faz para te achar e chegar junto? Me acha pelo Instagram, né? CT Juliana Bresciani. Eu tô em Alambari, tá aqui pertinho de São Paulo, dá 150 quilômetros de São Paulo. Eu tenho alojamento para as pessoas ficarem lá, passar aí o final de semana ou alguns dias e tal. E quem treina comigo, eu ensino absolutamente tudo para a pessoa ter autonomia, porque se ela quiser levar o cavalo para casa dela e cuidar sozinha, ela pode. Não quero dependência. É realmente dessa forma. Uau, Você excelente sai isso. com tudo. Porque dando autonomia e conhecimento, eu vou tirar o sofrimento dos animais e das pessoas. E das pessoas também, que é mais Sim. leve. E das pessoas. Acaba que o trabalho que vocês estão desenvolvendo, além de trabalhar o cavalo em si e trabalhar a questão do bem-estar, esse bem-estar totalmente repassado para o humano. Exatamente, reverbera para todos que estão ali envolvidos. Eu falo isso, no final, eu achei, no começo eu achei que eu estava trabalhando com treinamento de cavalo, e hoje eu descobri que eu estou trabalhando com a sociedade. Com certeza. Com uma mudança social Certo. muito profunda. Você usa o cavalo de uma maneira figurativa para que ele possa ser o atrativo. Mas essa pessoa acaba entrando dentro desse novo parecer, nessa nova era, digamos assim, um novo momento. E eu percebi assim, que eu estou trabalhando muito o acolhimento, a aceitação, a percepção dos limites no sentido positivo, de que a gente pode errar. Que errar é bom, o erro vem para a gente poder achar a solução e o aprendizado. Então, assim, eu vi que realmente a minha função é mostrar que, gente, não sou eu que estou, liga a televisão. Olha a violência que a nossa sociedade se encontra. Sim. E os animais recebem tudo isso, essa violência, e as pessoas do meio têm que abrir o olho para isso, que está normalizado dar uma chicotada, está normalizado dar uma esporada, um soco na boca é normalizado. É meu apelo, olhem para isso. Por favor, imagina se fosse você. Você gostaria de estar naquela posição? É só uma pergunta. Eu não gostaria. Por isso que eu saí disso. E eu nunca tive problema de desempenho. Nunca. Eu tenho várias filmagens de tudo Ou seja, atrás que eu já tinha performance. completamente possível, e vocês têm provado que é possível trabalhar com as duas coisas. Maravilha. Com os animais descartados. Olha que é mais legal, né? Exatamente. Então, assim, eu É pego um os resgate animais, maravilhoso isso. Então, isso daí tá me melhorando como ser humano, mas é o tempo todo uma autorrevisão, onde você também não pode ficar se sentindo um algoz também, né, de você mesmo, mas você tem que estar sempre respirando, falando, não, peraí, isso tá errado, mas eu posso mudar, eu vou ajudar, mas vamos todo mundo calma. Então, assim, é muito legal, assim. Até é engraçado que a família é uma coisa de louco, né? A minha sobrinha, esses dias, ela foi pegar a égua dela, daí a égua não queria treinar. A égua saiu correndo e ela ficou meia hora tentando pegar a égua. Daí eu peguei e falei assim, calma, Laura, fica paradinha. Não, eu tenho mais o que fazer, eu vou estudar, que eu tenho prova semana que vem. E subiu. Aí eu falei, deixa eu ir lá ver. Daí eu fui lá, cheguei lá, fiquei um pouquinho parada no meio do pasto, os 3 cavalos soltos. Aí os 3 eram em mim, eu saí andando ver os 3 em mim, eu filmando atrás. Que legal. Nós estamos chegando ao finalzinho do nosso programa. Nossa, como passa rápido, né? Muito rápido. Deixa uma palavra para o nosso público. É aquilo que eu já falei. Por favor, olhem para os seus animais, olhem para o contexto e vejam o que está acontecendo. Não normalize o que está acontecendo na nossa sociedade. A gente não está aqui para ser violento e nem para competir com ninguém. A gente está aqui para colaborar um com o outro e evoluir.
Maravilha. Nossa, muitíssimo obrigado. Maravilhoso. E eu vejo vocês no próximo episódio. Muitíssimo obrigado. Um beijo no coração de vocês. Tchau!